A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, que chegou em mais um podcast. E hoje nós estamos aqui com dois pastores abençoados que vão trazer uma palavra aí que vai edificar a sua vida. E como já é de costume, você já sabe que nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 4, que diz assim: porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos só um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Esse é o Somos Um. Você chegou aqui para ser edificado e, como já é de costume, o nosso canal tem o intuito de trazer uma palavra consciente. Andamos no Espírito, mas temos total lucidez daquilo que nós fazemos e falamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje está aqui conosco, olha só, quem está aqui? O pastor André e a pastora Emily. Olha que benção. Gente, nós gravamos aqui, que eles tiveram um evento na igreja sobre missões. Sim. E aí nós conversamos, deu certo deles virem hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos conhecer vocês, nosso público. Eu já fiz um stories, coloquei lá no Instagram, falando que hoje eu ia estar aqui gravando com vocês. Então, sintam-se à vontade. Eu creio que vocês serão um canal de bênção para as nossas vidas. Estão em casa, fica Amém. Tranquilo, pode ficar de boa. Fale aquilo que o Espírito Santo colocar no coração de vocês. Então, eles vão falar um pouco para nós hoje sobre ministério. Ministério e família. E aí, pastor? Como nós iniciamos? Fala um pouquinho do Senhor para nós. Tá bom. Bom, meu nome é André, estou pastor da Tenda da Salvação, lá no Jardim Anice. Estamos aí à frente dessa obra há 3 anos, mas fazemos parte dessa igreja há 15, mês que vem vai fazer 15 anos que somos parte desse ministério. Viemos de uma outra denominação, que foi a única que nós passamos, né? E estamos aí caminhando. Estamos juntos há 19 anos. Glória, hein? Eu e a Emily, casados há 14, namoramos 5, casados há 14. Crescemos aí dentro dessa vida de igreja, vida de ministério, servindo o corpo de Cristo, né? Desde muito novos. Depois eu vou deixar ela falar um pouquinho também dessa parte. Mas a gente tocou junto, porque nós dois somos músicos, então a gente começou a tocar junto antes de namorar, inclusive. Então vocês dois é músico? Sim, sim. Que instrumento o senhor toca? Eu, violão, guitarra. Guitarra era meu principal instrumento. Hoje em dia eu brinco até com a Emily, que hoje quando eu vou tocar só faço plec, 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 plec. A paleta... Só cachorro tá tocando. Só cachorro. Mas é porque eu já parei num sentido de dar aula, de estar ativo profissionalmente. Já faz bons anos, já faz 9 anos que eu já não atuo profissionalmente. Mas ainda dá pro gasto para algumas coisas. Ainda dá pro gasto. E aí então eu comecei a tocar sempre na área da música muito cedo, a Emily também. E aí quando começamos a namorar, isso até se estreitou mais, porque na música existe também uma questão de afinidade, né? E fomos desenvolvendo. Hoje vivemos uma vida pastoral ali, cuidando da igreja, pastoreando os irmãos, administrando a congregação ali. Deus tem nos abençoado, tem fortalecido o nosso coração. Somos muito gratos a Deus por esse chamado e responsabilidade, né? Porque Verdade. Não é fácil, os desafios temos muitos e muitos, mas Deus sempre tem sido conosco. Benção. É isso aí. Yeah. Bom, meu nome é Emily, esposa do André. E, bom, ele resumiu um pouquinho, né, da nossa trajetória. Como ele falou aí, faz muito tempo que a gente se conhece, a gente já era muito amigos, né, antes de namorar. Tocamos juntos, sou baterista. Baterista. Olha, dá pra das fazer melhores, das top. Rapaz, o culto... Não, e ainda, quer ver... Qual de vocês dois também que louva, que canta? Toca e canta. Aí, já tá pronta. Aí, pronto. Facilita, né? Mas bateria, assim, sempre foi minha paixão. E eu achei que eu ia morrer tocando, né? Mas quando o Senhor começou a mudar o curso, assim, da nossa história, foi uma surpresa,
para mim. Não que hoje, não toco mais, porque hoje nós estamos à frente da obra, não, mas hoje a gente tem um foco, né? Sim. E eu entendi. Foi um pouquinho difícil entender esse processo. A gente vai aprendendo no meio do caminho. Relutando às vezes, né? Dedo coça, a mão coça. Mas a gente vai entendendo. Mas é um prazer hoje, é um prazer estar à frente. Depois que você entende, de fato, o chamado do Senhor para sua vida, as coisas fluem, né? E você segue o curso do Rio. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Fazer a vontade de Deus é muito bom, né? É bom. Por Tem mais coisas que às vezes que a gente vai abrindo mão mas nós vai encarando aquela mordida um pouquinho ali. Assusta às vezes, Verdade. né? Porque assim, querendo ou não, hoje nós somos novos, um casal jovem ainda, consideramos. Somos sim, amor. Ô, jovens, jovens. olha os irmãos da igreja aí, hein? Comenta aí, meus pastores são jovens. Bem, jovens. E olhar para essa responsabilidade, né, que o Senhor nos chamou, isso às vezes assusta no meio da caminhada. Mas quando você obedece, você não consegue mais olhar para isso, né? Você segue o curso do Rio do Espírito e vai. Isso é bom. É o fardo que aos olhos de muito é pesado, mas é leve, né? Para quem tá ali fazendo a vontade de Deus, né? Ouvindo, tendo essa certeza de que, para um pouquinho aqui, foca aqui e vai, meu filho, vai nessa aí que eu tô contigo. Isso é muito bom. E como começou? Como que foi essa parte do chamado para vocês, ministerial? Bem engraçado, fala. Na realidade, nós passamos por um processo, né? Tanto numa questão pastoral, nos envolvemos em missões também. Bom, depois que nós casamos, em 2011, a gente se envolveu muito na questão de vida de igreja, servindo a igreja local com tudo que nós tínhamos, com o máximo que nós tínhamos, né? Nessa época eu ainda atuava na área da música, ela tinha também um outro trabalho, mas nós servindo, nossa vida fora desse ambiente de serviço, a área profissional era inteira voltada para servir o reino, né? Servir a igreja local. E Deus foi, de alguma forma, nos preparando para isso. Em 2013, eu, particularmente, recebi o chamado pastoral. A igreja me enviou para uma escola de ministros de louvor, que infelizmente não existe mais, a Escola Adorando, da Cristia Tristão, que é uma bênção. Muitos ministros estavam lá, inclusive foi lá que a primeira vez que eu ouvi pessoalmente Luciano Subirá, Marcelo Jamal, Cristia Tristão. Quem estava lá ministrando também era o Ademar de Campos. Para nós era muito benção, era uma galera de muito um know-how assim, muito pesado, um usar de Deus mesmo gigantesco. E assim, e sempre quando você vai para um ambiente desse, você fala assim, cara, Deus vai falar comigo num desses momentos, né? E eu não estava atrás, e eu nem queria, nem tinha essa inclinação de ser pastor, não tinha essa vontade, fugia disso. Quero ser músico, ministro de louvor, e estava nesse momento da minha vida, ministrando dentro da igreja, né? E aí, interessante que foi depois de um workshop que teve de guitarra na parte da tarde, acabou o workshop, o pessoal estava saindo assim, e o Samuel Fratelli, que era o guitarrista lá, que fez o workshop, ele juntou uma galera em volta, assim, e começaram a conversar. Eu estava saindo, ouvi o bate-papo deles, aí eu falei, não é nenhum assunto que me interessava, eu estava saindo, o Espírito falou, volta, fica ali. Aí eu, tá bom. Voltei, sentei ali do lado da roda, e eles falando do nada, durante o assunto, que eles estavam falando de equipamento, de guitarra, não sei o quê, o assunto virou para a vida ministerial, mas assim, eu nem percebi. Na hora que eu vi, ele estava falando sobre chamados, não sei o quê, e aí me startou. Comecei a prestar atenção, e o Espírito Santo começou a utilizar o testemunho daquele irmão, do irmão Samuel, para falar ao meu coração. E aí ele falou, aí Deus tem me chamado para uma vida pastoral e não sei o quê. Nisso, meu olho estava cheio de lágrimas, e o Espírito falou assim, é isso que eu tenho para você, um pastorado. É isso. E aí eu lembro que aquilo lá encheu de forma tão intensa o meu coração, meu olho encheu de lágrima, e aí eu fiz questão de esperar acabar a conversa lá, para chegar próximo dele e falar assim, olha, teu testemunho edificou muito minha vida, Deus falou através de você, muito obrigado.
lembro que eu falei isso e subi pro meu quarto, que estava reunida várias pessoas, inclusive uma pessoa que fazia parte da minha turma na época, era o Isaías Saad, que hoje está bombando aí, um grande ministro de louvor, glória a Deus. Eu lembro que ele estava lá também. E assim, foi um tempo muito precioso, sabe? E eu lembro que eu sempre pensei nisso. Eu fui para lá para me ajustar como ministro de louvor e voltei de lá com uma convicção pastoral. Né? E Deus, a partir daí, eu não sabia mais como... Eu falei assim, como que eu vou tratar então as coisas, né? Se o senhor falou que tem um chamado pastoral para mim, como eu tenho que responder a isso, né? E aí Deus falou assim, começa a cuidar das pessoas que estão sob a sua liderança. Naquela época eu já estava atuando como um dos líderes do Ministério de Louvor também. E eu comecei a fazer isso, comecei a pastorear os outros ministros que tinham, comecei a cuidar. E nisso Deus foi me formando. E no final de 2015, eu fui separado ao pastorado, que lá no ministério tem isso, né? A pessoa é separada para o pastorado, fica em observação durante um tempo. Aí, na época, eu passei por um curso de teologia interno que nós tínhamos, passei por esse curso. E aí, em 2018, fui ordenado. Né? No meio desse caminho, e aí eu vou daqui a pouco chutar a bola para Emily, tinha um impasse no meio. Porque no meio dessa caminhada tinha o coração da Emily referente ao pastorado. Aí eu passo para você. Foi muito difícil, pastor, porque assim, nessa época eu relutava muito contra isso. Eu desde pequena sempre recebi o chamado na questão de missões. Sempre acompanhei muitas missionárias, muitos trabalhos missionários, sempre fui muito envolvida nesses trabalhos, né? E sempre queimou no meu coração. Minha mãe fala que desde pequenininha mesmo, eu sempre falava para ela, mãe, um dia eu vou para a África. Eu vou para a África e eu cresci com isso. Eu tive os meus momentos de atos proféticos, vamos falar assim, a linguagem de hoje, né? De pegar a bandeira, orar em cima da bandeira. E eu imaginava, tive vários sonhos que depois, quando eu pisei na África, eu entendi os sonhos que eu tive. Então, meu coração sempre foi inclinado. Quando o André me chega desse curso, falando, né, do que o Espírito tinha ministrado no coração dele e tudo mais, eu não sabia como que isso se encaixava. Vocês já namoravam já nesse período? Nós já éramos casados. Já estava casado. Fazia casado 2 anos. Nós estávamos casados. Ele sempre soube dessa chama que queimava no meu coração e ele sempre foi na minha assim, né? Sim. Querendo dizer, porque ele não tinha ainda essa resposta, essa confirmação do Senhor, né? Da questão do chamado pastoral. E quando ele me chega com isso, eu falei, pronto. E agora? Alguém tá fora do rio. Alguém tá fora do rio. Porque eu falei, onde que a gente vai se encaixar? Sim. Porque eu não me via dentro de uma igreja. Eu queria ir para as nações, eu queria viajar, eu queria conhecer, falar de Jesus, evangelismo, tudo que era para esse cunho eu estava dentro, né? E aí, quando ele me fala a questão de pastor, aí o meu coração fechou. A gente passou um processo muito longo. Foi um ano de observação que você teve, né? Foram 2 anos e meio. 2 anos e meio? Nesses 2 anos e meio, pura rejeição. Pura rejeição. Portanto, o pessoal até brincava lá na igreja assim, nossa, o André vai ser pastor, então agora você é pastora. E eu já fechava a cara. Receba! Eu já fechava a cara, eu falava, tá repreendido. Eu chegava a repreender, pastor. Meu Deus! Oh, Jesus me perdoa. Deus perdoa. Olha o que Deus faz na vida da gente. Do crente. Ai, ai. E aí a gente passou por esse período. E aí, antes dele ser ungido a pastor, eu fui numa conferência do Clamor pelas Nações, que eles faziam a escola durante 15 dias, você ficava internado lá. E o Senhor falou comigo lá, tratou com o meu coração lá. Eu fui lá, fiquei os 15 dias. Nos últimos dias, praticamente, o Senhor usou uma pessoa que nunca me viu na vida. E falou que eu precisava pedir perdão para o meu esposo. Ele não usou com essas palavras, mas eu já fui entendendo no meu espírito. E eu não precisava mais rejeitar, que lá na frente eu ia entender. Eu ia entender onde o Senhor ia chegar e ia cruzar os caminhos, né? E os ministérios, né? Ia alinhar e a gente ia entender. E ele falava isso comigo através de uma visão, que ele via eu e o André ajoelhado. Na verdade, era uma mulher, desculpa. Ela via eu e o André ajoelhado e o óleo sendo derramado sobre a nossa cabeça. E ela até perguntou, vocês são pastores? Eu falei, não, lógico que não. Ela se prepara.
se prepara porque é isso que o Senhor tem e você vai entender só lá na frente. E, de fato, hoje é muito claro, óbvio, né? Por tudo que a gente passou. Como diz, hoje dá risada. Hoje a gente dá risada, Tira mas sarro. esse processo foi muito dolorido, mas assim, como é bom passar por esses processos, porque nos amadurece, né? Às vezes a gente acha assim que não vale a pena, ou ai, nossa, não vou suportar, e realmente dá essa sensação. Mas é muito bom. A gente vai nos amadurecendo, vai crescendo, você vai entendendo melhor o que o Senhor tem para você, né? Durante esses processos. E, de fato, foi. O Senhor foi como tirar com a mão. Por quê? Porque eu tinha uma visão de pastorado. Eu achava que, tipo assim, um exemplo, o pastor tinha que sofrer, o pastor não tem o que comer. Sim. Sabe aquela coisa assim? Sim. Sempre vai ter gente na casa do pastor. É só o lado dificultoso. Exatamente. Não dorme, de madrugada os irmãos ficam ligando. E eu falava não quer assim, dizer que não seja um pouquinho verdade, às vezes. Ô, pastor, um dia ou outro. Não 4 horas da manhã, pastor. Eu tenho que estar aqui, tá gritando. O que eu faço? Só que eu tinha esse medo, sabe? Eu falava assim, não é pra mim isso, não é. E quando essa irmã veio falar comigo, foi como ser tirado com a mão. Portanto, quando eu cheguei dessa escola, quando a gente chegou em casa, a primeira coisa que eu falei pra ele, falei, senta aqui na cama, vem aqui, eu preciso te pedir perdão. Porque algo que eu carregava como exemplo dos outros para nossa história, eu achava que ia acontecer com a nossa história. Sabe? É muito sério isso, porque às vezes o Senhor permite a gente estar lado a lado de pessoas para a gente aprender. E não é questão que não é porque aconteceu isso com as pessoas que vai acontecer com a gente, mas é para a gente aprender, né? Isso vai ser para edificação, você vai usar para algum lugar, para algum tempo da sua vida, e de fato foi. Né? Eu louvo e agradeço a Deus pela escola que o Senhor nos deu. Não rejeito nenhum processo que o Senhor deu. Mas vocês passaram por isso, por aquilo, a igreja passou por isso, por aquilo, família passou por isso, por aquilo, mas em tudo foi bom. Né? A gente aprendeu com isso. E eu pedi perdão para ele, eu entendi, aí logo depois ele foi consagrado a pastor e ele fez uma surpresa para mim, pastor, que eu falei, não. Na hora que ele foi ser ungido a pastor, ele me vira. E o senhor sabe, quando vai ser ungido a pastor é tudo formal. Claro, tem toda é uma formalidade. Coisa, exatamente, é uma coisa, sim, sabe, tudo certinho. Ele aí chamou o nome dele, o André, a igreja vibrou lá, glória a Deus. Ele me vira pra frente da igreja e me levanta a bandeira de Moçambique pra mim, assim, e aí eu já... Começou a chorar. E ele ajoelhou em cima da bandeira de Moçambique e foi consagrado ali em cima da bandeira de Moçambique e do Brasil. Né? Porque ele sabia que, de alguma forma, essas duas nações iam se encontrar. E como, de fato, se encontrou. Ai, que bênção. Foi muito bom. Nossa. E aceitar isso foi a melhor coisa da minha vida. Eu falo, olha, não foi tempo perdido porque foi um tempo de aprendizado, mas é um tempo muito bom. Foi muito isso é bacana porque... Às vezes as pessoas acham que o meu chamado vai ser parecido com o do outro ali, que foi uma bênção. Nossa, olha, o cara passou isso, ganhou aquilo, foi ali, teve experiência, viajou e tal. E não é. Não. Cada um vai passar um processo. Exato. Deus tem uma forma de tratar. Eu tô aqui rindo de vocês falar, porque quando eu e a Luana também fomos assumir uma igreja... em vários momentos eu também me peguei nesses pensamentos, tipo assim, nossa, aconteceu com fulano, nossa, eu ouvi testemunho do pastor aqui assim, e eu, como que vai acontecer comigo agora, o que eu vou fazer, como que vai ser, e a gente tem que aprender a descansar, né? Exato. Sim. E Descansar entender que para cada pessoa, para cada família, o Senhor tem um jeito, né, de conduzir uma história. Não tem como eu pegar a sua história e querer colocar na minha. Verdade. Né? Eu vou aprender muito com a sua história e vai me fazer acertar em vários pontos, mas não tem como se encaixar. Cada um vai construir a sua. E é isso que eu não entendia. Eu achava que porque eu via os pastores passando por tal dificuldade ou por tal situação, eu também ia passar. Né? Ou o André ia ser um pastor igual a tal pastor. Sim. Eu ficava assim, meu Deus, não é isso que eu quero para mim, não quero. E não, o Senhor, olha, é maravilhoso com a gente. É muito bom. E qual foi o sentimento na hora de receber essa ordenança da parte de Deus? O que o senhor sentiu nesse momento? Assim, esse dia ele foi muito específico, muito especial. Eu estava lembrando, ela contou alguns detalhes que eu nem me lembrava aqui, por isso que até me emocionei aqui ouvindo, porque essa questão do momento da ordenação,
eu acho que 1 ou 2 anos antes da minha ordenação, eu estava como pastor já separado, mas um pastor Luciano, que é pastor de uma congregação nossa lá em Adolfo, num dos nossos acampamentos, ele virou para mim no momento de oração lá normalmente de acampamento, né, aquele período de oração depois da palavra e tal. Ele trouxe uma palavra uma palavra profética para mim e tal, e eu não entendi naquele momento. E aí, quando foi acontecer a minha ordenação, mas eu me apeguei a essa palavra, e me apego a ela até hoje, numa questão do meu chamado para a nação brasileira, né, de alguma forma. Que se for Rio Preto é nação brasileira, então para mim isso já basta. Isso não estou falando que precisa de uma amplitude cunho nacional. Não, amplitude nacional não. Se for Rio Preto já basta para mim. E aí quando eu coloquei no coração da minha ordenação eu subir com as 2 bandeiras em mãos, é exatamente como a Emily falou, como um ato profético mesmo, que eu não entendia, eu não sabia como iria acontecer de se juntar o chamado dela para ir para as nações, de ir para Moçambique, que Moçambique sempre foi o país que Deus colocou no coração dela desde muito nova, e como ia se cruzar o meu chamado para a nação brasileira. E aí, pastor local, né? E pastor local, que era o que estava sendo já construído, sendo mostrado, porque eu já estava envolvido na parte administrativa da igreja, então eu já estava dominando como é que funcionava a parte de organização. Todos os departamentos já estavam... Eu sempre fui músico, nunca passei lá... É interessante porque eu não passei por uma escadinha que às vezes a gente vê, principalmente em igreja, porque a Tenda da Salvação é uma igreja de cunho pentecostal, né? E normalmente alguns obreiros passam por essa questão, tipo assim, vai ser separado cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, alguma coisa assim, né? Não, eu era o ministro da igreja, eu era o irmão da igreja, olha o que Deus faz na vida da gente, né? Receba. Deus me levou para o pastorado. E eu não sabia como isso ia se cruzar, eu não sabia como isso ia acontecer. E então, eu lembro que foi realmente numa atitude de fé, um ato profético ali de pegar, ajoelhei em cima das 2 bandeiras, e enquanto era derramado óleo, eu estava sendo consagrado ali ministerialmente, eu lembro que eu fiz essa oração: Deus, eu não sei como isso vai acontecer, como essas 2 nações se cruzam na minha vida e da Emily, ministerialmente, como isso tudo vai se encaixar. Mas eu estou disponível. Amém. Eu estou disponível para viver aquilo que o Senhor tem. E eis-me aqui. Eu lembro que foi um momento muito nesse sentido de depositar total confiança em Deus. O Senhor vai fazer de alguma forma que eu não consigo enxergar, não consigo perceber, porque ela tinha tentado, inclusive 2 anos antes da minha ordenação, ela tinha tentado ir para Moçambique. É até interessante a gente contar, que depois a gente, quando falar das experiências de Moçambique, a gente volta nisso. Ela tentou ir para Moçambique em 2016, fizemos uma festa, levantamos recursos, pagamos a passagem para ela, e estava tendo uma perseguição na época lá em Moçambique. E teve alguém lá que sentava, que assinava os vistos ou alguma coisa assim, algum documento lá, não liberou essa excursão de missionários. Era até uma excursão, se eu não me engano, com o Judson de Oliveira, uma galera junto com o Judson de Oliveira, e uma galera não pôde ir. Não liberaram, e a documentação dela estava tudo certo, a passagem estava tudo certo, aí tiveram que devolver o dinheiro da passagem, reembolso, perdeu uma parte do dinheiro, enfim. Nenhum missionário foi, né? Nenhum missionário foi. Então, eu olhei 2 anos depois, minha esposa tentou ir, não foi. Deus, eu não sei como isso vai acontecer, mas eis-me aqui, estou disponível para o que o Senhor quiser fazer, como o Senhor quiser fazer. Então, foi um momento ali de consagração mesmo, do meu ministério, do meu chamado diante do Senhor, e eu fiz isso com todo o meu coração e fé, que eu acho que é o caminho, né? Uma entrega verdadeira. Sim, precisa, senão, se você não existe meio consagrado. Não. E tem que se render, né, pastor? Tem que estar obediente. Tem que se render. Uma coisa que, assim, só para compartilhar com vocês, que eu acho muito lindo nessa história toda que o Senhor fez, é que o Senhor nunca vai dividir o casal.
né? Ele poderia muito bem falar, olha, o senhor, eu tenho esse chamado. E o seu? Você entendeu? Ó, eu tô indo. Porque senão vai ficar uma coisa meio que manca, sabe? Um sempre vai estar um pouco mais à frente que o outro, isso não é sadio. Aquele jogo desigual. Exatamente. Que misericórdia. E é onde a gente vê muitas famílias hoje sendo destruídas, sabe, pastor? Onde a mulher, ela se inferioriza. Ah, não, olha, o chamado é seu. Não. É a prioridade. Exatamente, não. Se o chamado é dele, exatamente, o chamado é nosso. Né? Então, uma coisa que eu louvo e agradeço ao Senhor por ter nos resgatado no meio desse processo e feito eu entender, né? Porque hoje eu posso estar junto, porque hoje eu entendo. Ruim é quando a pessoa tem um chamado, o Senhor confirmou e não tem essa percepção, sabe? De, não, peraí, vamos ter esse tempo até você entender, vamos juntos, vamos avançar juntos, entender juntos o que o Senhor tem. Porque é libertador isso, né? Você poder... um pouco que vocês estão falando, eu assim, em nenhum momento eu senti que você forçou em algum sentido, tipo assim, ó, eu fui ordenado e agora você vai ter que esperar aqui. Não. Isso é interessante para vocês prestarem atenção que estão nos ouvindo. Sim. Não é uma pressão, aqui nós estamos ouvindo um casal que se rendeu à vontade de Deus. Né? Porque o Senhor colocou ali no momento a bandeira, toda essa parte assim, de mostrar para ela, né, que ó, faz parte, tá? Exato. Tá comigo aqui, ó, pronto. Eu tô aqui respondendo recebendo ali isso. É muito bom, vocês entender que, gente, dá para andar junto. Dá para andar junto. Num casal, numa família, Deus não chama uma pessoa, Deus chama a família para missão. Seja missão transcultural ou local ou de ser um grande empresário e ser resposta para o reino como isso, independente, né? Mas Deus chama a família. Deus chama a família. Deus tem as suas peculiaridades quando envolve acaba filho, né? Nós temos um filho pequeno, vai chegar um momento que Deus vai fazer o chamado na vida dele e talvez vai para outra linha, beleza, sem problema nenhum, é Deus que sabe que vai fazer isso. Porém, enquanto nós como família, enquanto Ele estando conosco, ele compartilha desse chamado de alguma forma, verdade. Né? Então, não falando que tem que ser um pastor, não, mas existe toda uma responsabilidade, atividades em tempo diferente do que todo mundo, né? Um gastar de vida diferente, né? Então é mais ou menos isso, eu acho que é muito interessante apontar. É óbvio que em tudo isso é interessante porque em 2018 eu fui ordenado, tudo isso aconteceu em março de 2018. E até então eu nunca houve uma chama missionária no meu coração. E aconteceu algo muito sobrenatural, porque a partir daquele dia eu comecei assim, estar pelo menos um pouco mais atento à questão missionária. Aí teve uma conferência na nossa igreja em junho e veio um pastor de fora. E depois que já tinha acabado a pregação e tudo mais, eu estava com ele, com a esposa, tal, indo lá para o escritório da igreja. E ele virou para mim, entrando no escritório, e falou assim, olha, você vai para a África antes do que você imagina, tá? Aí eu falei assim, amém, pastor. A esposa ficou como? Aleluia, Jesus! Eu falei, amém, sem problema. Creio, tal. Só que eu sou uma pessoa muito... Eu não sou emocionado. Nada. Né? Nem um pouco. Zero. Né? Mas eu falei, amém, pastor. Aí ele virou para a esposa, eu acho que ele não acreditou. Eu falei, não, eu acreditei sim. Acredito porque as pessoas esperam aquela reação, né? Não. Eu falei, não, eu acredito sim, pastor. Creio sim. Minha esposa tem chamado, tal. E aí eu lembro que tinha um amigo próximo, um irmão, trabalhava junto com a gente no escritório, e ele falou, não, pastor, ele acredita sim, inclusive a esposa dele e tal. Deu um panorama ali rápido. Aí eu cheguei no carro, contei pra ela, ela falou, sério, tal. Isso foi junho de 2018. Alguns dias depois, eu trabalhava no escritório lá da igreja e eu cuidava de todas as contas, tanto da igreja sede quanto das congregações, das contas do Facebook. Então eu passava para ver o Messenger deles, ver se tinha algum pedido de oração para encaminhar pastor, tal, para os pastores, tal. Fazia esse trabalho. E aí, numa das congregações que nem era lá da igreja sede, tinha uma mensagem de um moçambicano falando assim, olha, eu preciso falar com você assuntos referentes ao reino de Deus. Aí eu, ok, tá.
olá, tudo bem? Como é que está? Meu nome é André, tal. Aí eu lembro que eu comecei a falar com ele, então, eu sou daqui de Moçambique. E nós estamos... Ele começou a compartilhar de algumas dificuldades que ele tinha, mas algumas questões referentes ao chamado também. Só que o grande... eu mantive contato com esse pastor José Gordinho, era o nome dele. Infelizmente, quando nós fomos para lá, eu não tive a oportunidade de conhecer, porque ele morava numa região bem distante da nossa. Mas quando ele entrou em contato e ele falou comigo, naquele dia, pastor, eu lembro que acendeu, parece que um fogo dentro de mim por missões que eu não consigo explicar. Olha que benção. Por uma mensagem de Facebook. Quando eu vi uma mensagem de um moçambicano entrando em contato, e eu que recebi, eu que comecei, aquilo começou a queimar dentro do meu coração, que a gente até brinca. Eu queria, no outro dia, vender todas as minhas coisas para no outro dia ir embora. Eu lembro que, só uma paradinha, que ele foi me buscar à tarde no serviço, ele já planejando vender tudo que tava em casa. Transformou, irmão. Amor, se a gente vender tudo aqui, ó... Tipo assim, tava tudo certo pra amanhã, pra gente ir pra Moçambique. Parece que era assim, né? Não tinha noção. Nunca tinha me envolvido com missão de forma intencional, assim, transcultural, né? E foi loucura. A mente dele mudou, o coração mudou. Ainda até falei pra ele, nossa, parece que você tá mais apaixonado por missões do que eu, que sempre vivi isso. Como assim? Tô vivendo o primeiro amor de missões. Então, eu lembro que foi, assim, muito impactante. Muito, muito forte. E quando nós fomos compartilhar com o nosso pastor na época, nessa minha ânsia, né, eu acho que toda pessoa que está incendiado dessa forma e tal, espera, tipo assim, não, vamos então, mês que vem. Tal. E eu lembro que a gente saiu amuadinho da reunião. Imagina os dois empolgadaço. De repente... Aí o nosso pastor nos colocou no lugar. Falou assim, jogou um balde de água fria na gente. A gente saiu assim, nossa, mas é isso? Nossa, mas vai demorar assim? Nossa, mas tem tudo isso? Tal. Mas eu percebi o quanto que foi bom nesse processo, porque também é algo que todo mundo que tem vontade de fazer missão precisa ser provado. Tem um texto que me chama muita atenção, que é Atos 13, que é o chamado de Saulo e Barnabé para serem enviados para fazer a primeira viagem missionária deles, né? Algo que é muito falado em missões, e quem quer ir precisa ter isso em mente, que Saulo e Barnabé estavam servindo sua igreja local. Não adianta ninguém que quer ser enviado falar assim, não, eu vou fazer missões, mas eu só sirvo quando eu estou em missões. Não. Quer saber qual que vai ser pastor, talvez, que esteja ouvindo? Quer saber quem vai ser o melhor missionário da sua igreja? É o teu melhor obreiro. E é difícil falar, porque normalmente o pastor não quer perder o melhor obreiro. Claro. Não quer perder o teu braço direito. Ele tá ali, ué. Tá ali, pronto para qualquer hora. Você liga qualquer hora, tá pronto, vai lá, tal. Mas esse será o teu melhor missionário. Você quer ter sucesso no campo? Envie o teu melhor obreiro. Você quer entender o ponto de vista? Agora imagina, Barnabé foi aquele que caminhou, trouxe Paulo para perto para ensinar ele questão de vida de igreja, para estar junto, para poder auxiliar. Alguns usam o termo discipular Paulo, né? E eu entendo que é exatamente isso. Barnabé, que já era velho de igreja, chamou Paulo para... E Paulo, que foi o grande escritor do Novo Testamento, com todo o seu conhecimento, servindo uma igreja. Você acha que igreja não quer esses dois obreiros? Não, rapaz. Que igreja não quer esses dois obreiros para sempre ensinando lá dentro? Janela de transferência, vixe, o povo fica doido. Nossa. Só que a gente vai ver em Atos capítulo 13, os primeiros versículos até o verso 4, 5, se eu não me engano, mostrando que Paulo e Barnabé estavam servindo e eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo falou com todo o presbitério lá, os profetas que tinham, os mestres que estavam junto com eles ainda, tal, com todo o presbitério lá, envie Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles. Aí eles continuam orando, aí em oração e jejum eles ordenam eles com imposição de mãos e envia eles, sabe? Então nós precisamos entender que os melhores obreiros precisam ser enviados. E há uma dificuldade no campo missionário quanto a isso.
essa compreensão. Bom, enfim. E aí, então, quando essa chama acendeu a gente recebeu esse balde de água fria, o nosso coração começou a ser provado dentro dos dias. Porque isso também é importante. E agora é lidar com o tempo, né? E manter a tua constância. Porque muitas pessoas, diante dessa realidade, poxa, eu quero fazer um negócio, o pastor não deixou. Me freou aqui agora e aí? Eu vou cair fora. Não. Seja obediente, seja perseverante, respeite o tempo de Deus. Eu li num livro que eu aconselho para todos os pastores lerem, que chama Uma Igreja Crescente, Saudável e Sustentável, de um pastor amigo meu, o pastor Clodoaldo Massagli, lá de São Paulo. Ele esteve conosco, inclusive, no começo do ano. E nesse livro ele fala assim: perseverar só existe a possibilidade de perseverar quando desistir é uma opção. Então, quando nós temos a opção de desistir, é aí que tem que começar a perseverança. E na Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim. Então, a gente tem que estar firme na perseverança, focado naquilo que Deus tem. Então, esse aparente balde de água fria não fez a gente diminuir nossa constância no servir a igreja local. Fez ajustar o nosso coração. Total. Fez ajustar o nosso coração, né? E depois disso ainda, chegando no final de 2018, do mesmo ano, isso aconteceu entre julho e agosto. Em novembro, nos chamaram, o pastor nos chamou e falou assim: olha, eu tenho uma igreja para vocês cuidar. Vai ser a primeira África de vocês, né? Ele usou esse termo. Foi. E de fato foi, literalmente. Vai ser a primeira África de vocês. Tem uma igreja em transição, o pastor pediu um tempo, está cansado, e vocês vão assumir. Vocês vão para lá sabendo que vocês estarão lá de forma interina, ou seja, transitória. Vocês precisam treinar um obreiro local, levantar ele como pastor, trabalhar a restauração da igreja e passar o pastorado. Aí, detalhe. Esse é um detalhe que consumiu bastante, gente. E vocês ainda continuam trabalhando da mesma forma aqui, na igreja local. Que na época... Jornada dupla. Na época ele era líder do louvor, cuidava dos diáconos, não era? Não, dos diáconos foi alguns anos antes. E eu estava como líder dos adolescentes. Então era assim, era aquela loucura. Nós não tínhamos filhos ainda. E tínhamos mais tempo livre, né? Eu trabalhava o dia inteiro, só que era aquela loucura. Então, atendia aqui de segunda e terça, atendia lá de quarta e quinta. Domingo tinha 2 cultos na sede, de tarde e de noite, só que de manhã nós estávamos na outra. Então, assim, foi aquela loucura. E como é importante obedecer. Mesmo sem você entender. Porque eu olhava para ele e falava assim, meu... E aí? A gente não vai dar conta do negócio. Passamos crise, pastor. Claro que passa. Tivemos que tempo crise. que o casal vai Exatamente. ter? Exatamente. Passamos muita crise no casamento, né, nessa questão de entender, não tinha tempo. Na época morávamos com a nossa sogra, com a minha sogra, porque a mãe dele precisou desse cuidado, né, da gente estar lá com ela para auxiliar um pouco mais de perto. E foi muito pontual, né? Porque se não fosse lá na casa dela, se nós não estivéssemos lá, nós não daríamos conta dessa rotina dupla. Porque a gente podia ficar tranquilo com questão de... Chegava, tava a comida pronta, chegava, a roupa estava lavada, ela fazia questão, ela ama esse tipo de coisa. Então, isso foi essencial. Se não fosse isso, a gente não tinha dado conta também desse tempo. Como eu falei, essa foi a nossa escola. Essa foi a nossa escola. É a nossa história, né? Por mais que nos desgastou, a gente passou por alguns momentos, conflitos, sim, como casal. Dentro do casamento. Mas foi a nossa... Nós precisávamos disso. Eu costumo dizer que parece com a gente, o Senhor tem uns processos meio que acelerado, sabe? A gente precisou de passar por isso com mais intensidade, sabe? De ter que ficar nas 2 congregações e cuidar de lá. Nós ficamos 7 meses. 7 meses e meio. 7 meses e meio. Até levantar outro. Até levantar outro. Então, foi um tempo muito curto de restaurar ali a igreja, porque eu estava na saída de um outro pastor. Até a igreja se acostumar com você ali também não é fácil. Uma coisa que é complicada é você muito. pegar a transição de pastores e você chega novo, dependendo a
a idade da congregação, os irmãos muitas das vezes não aceitam muito bem porque tá chegando pastores novos de idade e tem aquela coisa de, você é muito novo, tem idade pra ser velho. Eu não vou conseguir me abrir ou se aconselhar. Meio, nossa, esses jovens vão chegar aqui, vai mudar tudo agora, meu Deus do céu, eu tô imaginando essa correria. Mas como ele nos ensina, né? Ensina demais. Olha, eu falo que os senhorinhos, os idosos, os anciões da nossa igreja são preciosos. São preciosos. Passaram coisas que a gente ainda vai passar. Né? Por isso que nos dói ouvir algumas coisas. Claro. Né? Mas aquele olhar de julgamento. Nos dói, mas assim, é muito precioso. Sim. É muito precioso. Necessário. É necessário. Ensina nosso coração. Exatamente. Também, né? E aí, nesse processo, nessa loucura, ficamos 7 meses e meio, né, cuidando dessa igreja, e nessa transição, levanta líder aqui na sede, levanta líder aqui para essa nova congregação, e graças a Deus deu tudo certo, levantamos novos pastores lá, 7 meses e meio nessa intensidade, para começar um novo passo para nós, que aí foi realmente, depois que a gente saiu da outra congregação, a gente imergiu em missões. Isso. Foi quando a igreja abraçou a visão, foi quando a igreja entendeu, não é isso mesmo que vocês têm que seguir agora. Né? O nosso pastor abraçou a visão juntamente com a igreja e nos enviou, primeiramente, para um treinamento, né, que é o CETAM. Não sei se o senhor conhece, que fica ali em Nova Granada, que ali é um treinamento de missionários. Nós passamos 3 meses ali, internos, e depois nós fizemos o prático lá nos Ribeirinhos, em Afuá, 15 dias lá. Lá nas Ilhas do Marajó. Isso. Sim, eu vi os vídeos lá. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Que lugar lindo. E depois desse treinamento que nós fomos, de fato, para Moçambique. Né? E aí, nesse caminhar todo de ir lá para o CETAM, eles queriam saber um pouco da nossa história, como vai chegar até finalmente em Moçambique, né? E aí nós contamos a história para eles, tudo como começou, tudo como a gente explicou aqui para vocês. E aí a Mara, que é a dona de lá, falou assim, olha, nós temos um aluno que veio de lá, que é o Aurélio, e ele tem um projeto igualzinho ao projeto que vocês têm. Porque, na verdade, nós queríamos ir lá, para Moçambique, primeiramente com uma escola de música, né? Envolver o pessoal lá com música, depois com treinamentos de missões e tudo mais. Porque é o seguinte, pastor, o pessoal de Moçambique sai de lá de Moçambique para vir para o Brasil, para fazer treinamentos missionários, para poder ir para as nações ou servir seu país. Então, eles têm essa dificuldade. Por quê? Porque hoje Moçambique não tem muitos treinamentos. Sim. A gente conheceu uma escola lá que chama Palavra da Vida, que tem um trabalho sensacional, né? Mas às vezes não fica muito viável para alguns, que é bem ali. A estrutura não consegue abranger muitas pessoas. Exatamente. Se eu não me engano, é por causa que lá não dá treinamento missionário. Lá é treinamento de obreiro para local, para sua igreja local. Entendi. Né? E o nosso foco era treinamento missionário. Assim. E aí a gente estava com essa intenção de fazer uma base missionária lá, para que eles não venham ter esse trabalho de vir para o Brasil, fazer o treinamento de missões para poder voltar. E aí, nós explicando isso lá na base, ela falou, olha, o Aurélio tem esse meio passo de vocês já, né? Ele trabalha já com música, ele tem um projeto. Por que vocês não se associam, até para quando vocês chegarem lá, não ficar perdidos, né? E entramos em contato e, assim, foi muito de Deus. Porque, afinal de contas, nós trouxemos eles para cá, para o Brasil, né? Porque ele já passou por um treinamento desse aqui no CETAM. E aí, ele não era casado. E aí ele casou, só que a esposa não passou por treinamento. Então, nós trouxemos eles para o Brasil, para a esposa fazer o treinamento junto com a gente. Aí a gente ia já aproveitar, fazer essa conexão e tudo mais. E depois ir embora junto com eles. Né? E ficar junto ali, com o trabalho junto e tudo mais. E foi muito de Deus. Foi muito de Deus, porque eles entenderam a visão de prontidão. Oraram um tempo e falaram, olha, testificou, sim, estamos indo. Em janeiro... Não, imagina agora a posição deles. O pastor Carlos, a pastora Mara e o pastor Tiago compartilhou isso conosco, tipo, em setembro para outubro de 2020. Era isso, meio de pandemia, primeiro ano de pandemia. Ok, beleza. Aí comecei a falar com o Aurélio, fiz uma ligação de vídeo com ele para conhecer pessoalmente, tipo, em outubro. Aí ele conversou com a esposa, vamos pro Brasil, não sei o que, tal, por uma galera que está nos levando que a gente não conhece.
Eu conheço só o Setan. Mas essa galera, esse Conheço. gordinho careca de barba, eu nunca vi mais feio. Né? E aí, imagina ele falando, não vou, vamos. Ele tinha um serviço, ele pediu demissão do serviço. Nossa. Ela estava grávida, ela chegou aqui grávida de 7 meses. Eles tiveram... O Azaf, que é o filho deles, ela nasceu no dia do primeiro dia de curso. No culto de inauguração. Eu lembro até hoje, 6 de março de 2021. Eles não participaram desse culto porque ela estava no hospital tendo o Azaf. Olha. Foi muito assim, proposital, inclusive. A gente viu Deus em vários outros aspectos, assim. E então foi isso. Imagina você abrir mão da sua vida, que você está estabelecido. Eles tinham um lugar ali que era cedido para eles morar, porque ele era um obreiro da igreja também. É um obreiro de valor. Inclusive, hoje ele é o pastor da igreja, se tornou pastor da igreja. Quando a gente trouxe ele para cá, ele era um irmão, um obreiro lá. E vim para cá, abrir mão da sua vida para uma realidade que Deus está apontando, né? Se for ver, é tão louco quanto nós, né? Ou às vezes até pior. Cara, tem que estar muito na visão de Deus mesmo. Aurélio, você é crente. Você é crente, Aurélio. Você é crente. Tão louco quanto nós que fez essa proposta pra eles. Ó, vem, que a menina é grávida mesmo, a gente vai dar cuida, tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente cuida do neném. Mas os propósitos do Senhor é incrível, porque assim, por mais que é loucura pra nós, a gente pôde ver nesse processo todo o Senhor em tudo. Porque foi dando certo. Por mais que às vezes dava problema na passagem, dava problema no visto, dava problema naquilo. E aí, de repente, a gente ia lá, corria, liberava. Então foi muito bom, foi muito legal passar por esse processo. Aí em janeiro, eles chegaram aqui em 4 janeiro, de janeiro, né? de 21. Para começar o curso em março. Aí aconteceu dela ter o neném, né? De março, e assim foi. E aí, assim, ela, com o neném recém-nascido, às vezes ia lá no curso, prestava atenção um pouquinho e voltava lá. Né? E a gente começou a ter essa conexão, se aproximar mais. E foi uma experiência louca. Porque imagine duas culturas diferentes. Sim, né? Então, até você se familiarizar, eu falava, meu Deus, será? Eu vou embora com eles. É com esse povo abençoado, Senhor. E a gente não conhecia, né? Não tinha um vínculo de amizade que nós criamos depois, né? Por isso que esse tempo foi tão importante, né? Nossa, foi muito. Aí a gente começou a fazer reuniões, eu não lembro se era toda semana, 15 dias lá na base mesmo. Aos domingos a gente se reunia para falar um pouco sobre o projeto. Olha, como a gente tem pensado, como que é lá, como que funciona. Porque assim, qual que é a realidade de um missionário que vai para o campo? De uma nação que ele não conhece. Ele faz uma primeira viagem como para espiar a terra, como usam, né, o termo de Josué e Caleb. Ele vai, espia a terra, volta, determina, aí nessa volta, junto com o pessoal que está enviando ele, com todo o suporte que ele vai ter, ele determina qual região que ele vai estar de um país, porque a gente não sabia aonde que a gente ia. Quando apontou para Aurélio, já definiu para nós. Pronto, a gente já sabe para onde que a gente vai. Né? Então, um processo normal de missionário, ele vai, espia a terra, volta, determina, levanta recurso para 1 ano, para ele estar lá durante um ano. Ele trabalha para levantar recurso, para ele passar o primeiro ano no campo, e aí então ele vai. Esse é o processo. Nós não fizemos nada disso. Foi o caminho contrário. Não, totalmente. Inclusive o Tiago, o pastor Tiago lá do Setan, ele foi muito claro com a gente. Ele falou, olha, eu não aconselho fazer isso dessa forma, mas vamos lá, se é dessa forma, se a igreja está... Porque isso é uma coisa que aconteceu. A igreja, o Ministério da Salvação, a diretoria, foram muito firmes e é assim, ó, pode contar com a gente está no resguardo aqui, nós vamos manter vocês no campo. O tempo que vocês estiverem lá, vocês podem ficar tranquilos. Tudo que vocês precisarem, nós estamos aqui. Então, nós fomos assegurados, tranquilos nessa questão, sabe? Então, e a gente, obviamente, não era só nós. Era o Aurélio e a Joana junto, né? E agora o Azaf com o Baby. Então, tipo assim, pode ir, fica tranquilo, nós vamos manter as famílias. E foi assim. Né, em setembro. E isso é muito importante, pastor, porque assim, a gente vê muito hoje missionários empolgados. Demais. Né? Que eu tenho um chamado e realmente, às vezes, a pessoa pode ter esse chamado, mas existe todo um processo, existe toda uma estrutura. Porque você falar que você vai sair do seu país ali para ir para um outro, a gente sente diferença de quando a gente vai para
uma outra cidade. Sim. Dentro do nosso país, a gente sente diferença na comida, no jeito que fala, às vezes é um sotaque, dirá para um Sim. outro país. Por isso que a gente vê muitos missionários voltando do campo quebrados. Uma frustração muito Frustrado, grande, né? Aí você acaba se revoltando contra Deus, que aí é o normal. A culpa é culpada dele, né? Porque aí é o pastor ou é a igreja. E não, foi às vezes a imaturidade. Não soube esperar o tempo, não soube ver essa questão de estrutura por trás. Porque isso é muito importante. Porque assim, só quando você realmente, de fato, vai para o campo e sente que você está assegurado que você pode falar, sabe? É diferente. Por mais que a gente passou muitas coisas lá em Moçambique na questão de adaptação, mas o que nos assegurava era isso. Se acontecesse qualquer coisa. Você sabia que se eu precisasse, hora... porque lá em Moçambique a saúde é bem precária. Né? Então, se eu precisasse de pagar um médico, eu estaria tranquila. Né? Se eu precisaria fazer uma cirurgia de alguma coisa, eu estaria tranquila, porque eu sei que tem uma igreja por trás. Não existe missionário sem igreja. Não existe o autoenvio. Não existe eu pegar e falar, eu vou me enviar, eu me abençoo, vou. Me lancei. Não existe. Não existe. O missionário está aqui, está na ponta lá, porque existe aqui alguém que enviou. Tem uma multidão atrás dele ali. Segura a corda. Exatamente, porque senão quebra. E a gente viu isso muito de perto. Muito. E relatos também, de longe, né? A quantidade de missionários que estão voltando, porque não é que a igreja abandonou, é porque não teve esse caminho de encontro, de laço, sabe? A igreja para com o missionário para poder ir. Isso é a grande diferença. Faz toda a diferença. Até mesmo para um estudo, né? Tem todo um trabalho, como o senhor falou, reconhecimento de campo. Às vezes manda o obreiro para um lugar onde a igreja não consegue levantar um recurso para manter ele ali. Sim. Né? Poderia enviar para outro local. E muitas das vezes, até esses dias, eu falei com o Jefferson, mas a Edneia, sobre as redes sociais. Porque muitas das vezes as pessoas hoje vê muitos perfis de principalmente esses missionários que estão aí, né, em grande destaque, vários seguidores e tudo mais, e as pessoas muitas das vezes deslumbram isso, né? Como se fosse muito fácil. Eu me lanço, eu vou... Bem, pessoal, estou aqui agora, aqui com os irmãozinhos aqui. Aí mostra lá meia dúzia de irmão com o pé no chão, aquela coisa, os irmãozinhos pulando. Vai dar engajamento, vou conseguir reverter isso. E as pessoas esquecem que também é algo espiritual, né? Com certeza. Tem um direcionamento da parte de Deus, né? Com certeza. E como que isso atrapalha o avanço do evangelho? Porque, às vezes, a gente ouviu muito isso lá em Moçambique, né? Porque quando você chega lá em Moçambique, você percebe que eles são bem ariscos, receosos. Não é qualquer oi, tudo bem, igual nós, brasileiros. Que, oi, tudo bem? Oi, tudo bem, não. O povo vê no vídeo, né? Vê lá os irmãozinhos já tudo sorridente, acha que vai chegar lá, vai vir me abraçar, vai... Eles são superficiais no primeiro momento. São muito superficiais. É no segundo momento que você vai perceber de fato. Tanto que é muito comum lá em Moçambique, você vai visitar alguém, mesmo pessoas que você conhece já teve algum tipo de relacionamento, é por cultura isso, eu entendo que é por cultura, eles não te recebem dentro de casa. Eles te pegam, chegou aí, você chamou lá, né? Com licença, chega lá na casa, é normal, você fica chamando com licença, até a pessoa ouvir, vem, te atende. Aí ela, vamos conversar? Ela vai lá dentro da casa. Ela não te chama para entrar dentro da casa dela. Ela vai lá dentro da casa, pega 2 cadeiras e leva debaixo de uma mangueira ou debaixo de algum lugar assim, para sentar e conversa ali do lado de fora da casa. Quando um moçambicano, nesse tipo de cultura te leva para dentro de casa, é porque realmente aí ele está rompendo isso, está querendo realmente abrir vida, abrir a vida com, né, tanto que nós somos recebidos na casa de um pastor lá, que foi um pastor muito importante na nossa caminhada lá, que logo quando nós chegamos, eu acho que a primeira semana, 10 dias depois, a gente foi para a casa de um dos pastores que na época estava pastoreando uma outra igreja do pastor Aurélio, e pastor Fiel, e aí ele levou e ele deu muitas dicas para nós.
Mas ele falou assim, porque ele falou assim, eu já lidei com bastante missionário brasileiro, eu vou dar algumas dicas para vocês referentes. E aí ele abriu muito a nossa mente. Ele falou assim, olha, quando um moçambicano chegar e te oferecer algo para comer, não rejeite. Você pode achar estranho, e ele tinha preparado um jantar para nós. Ele entregou aquele manual local, faz isso aqui que tá bom. Exatamente, foi muito bom. É um pastor, nossa, que foi muito necessário. Ele é moçambicano e ele deu essas dicas logo de cara para nós, onde facilitou. Eu percebo o quanto que Deus facilitou a nossa caminhada lá, né? Muito, muito. Nós estarmos com o Aurélio, porque o Aurélio já nós aqui no Brasil, ele já foi falando como que era lá. Para a gente chegar e não ter algumas grandes surpresas, apesar que é impossível não ter surpresas, né? Apesar que é impossível, mas ele foi preparando a gente, ele foi construindo isso na nossa mente de forma muito intencional. Então, eu percebo que Deus utilizou dessas pessoas, colocou pessoas no nosso caminho para não somente acelerar, mas nos preparar para como ele iria nos conduzir ali, né? Que foi um start muito rápido, tudo muito rápido, foi muito, muito intenso. Nós ficamos, ao mesmo tempo que a gente ficou na igreja, por isso que eu falei que foi a nossa primeira África também, literalmente, porque os 7 meses e meio que nós ficamos nessa igreja em 2019, pastoreando aqui em Rio Preto, que era ali no João Paulo, Residencial Rio Preto, a gente ficou exatamente 7 meses e meio em Moçambique. Então, assim, foi tudo muito intenso, muito rápido, tudo muito diferente, ao contrário do que normalmente é num campo missionário, né? Deus fez isso daqui para nos puxar a cordinha de volta depois. Uma coisa que eu estava comentando, que a gente ouviu falar muito lá, dessa questão de missionários que vão despreparados, né? Que vão, exatamente como o senhor falou, tira uma foto, vê, porque é um lugar mais precário, claro, né? Tira uma foto, realmente dá engajamento e vai embora. E como isso atrapalha o avanço do evangelho? Imagina. Porque as pessoas ficam mais desconfiadas não somente de você como pessoa, mas do que você está levando. Peraí. Será que é o mesmo Jesus do que falaram ali há um mês atrás, que a pessoa prometeu mundos e fundos e não falou nada e não trouxe nada, né? Só fez o vídeo, pegou os embora, Pix e foi embora. E foi embora. A gente tem muito disso. Porque chega, as pessoas vê, coração bom dado aqui, vou enviar, exatamente. A pessoa pega aquilo. Opa! Meu Deus. Isso. Exatamente. Histórias e histórias quanto a isso. É muito triste, né? É muito triste você ouvir isso e você falar, poxa, eu vou ter que romper essa barreira. Mais essa barreira. Tem tantas outras coisas da cultura, mais essa barreira de pressões de pessoas que passaram por aqui e deixaram, e hoje as pessoas são fechadas para o evangelho por conta disso. É triste. Por isso que você precisa de um preparo. Não que hoje é duvidoso o que você carrega ou que uma pessoa carrega, né, no coração, mas precisa de um preparo, precisa de uma estrutura, você precisa de ter pessoas, intercessores, porque, gente, campo não é fácil. Por mais, pastor, que era o meu sonho, sempre sonhei, como eu falei para o senhor, ardia no meu coração. Quando eu cheguei lá, teve uma tarde que eu fui orar, eu chorava. Eu chorava falando assim pro Senhor, o que eu fiz da minha vida? Porque eu não gostei. A comida totalmente diferente, né, da nossa. Em 2 meses, eu e esse daqui não ri, mas a gente secou. Não ri, ela dá a primeira risada. Ela é assim, ela é dessas. Ela é traíra mesmo. Não ri. Pastor, a gente secou. De verdade foi mesmo. 15 quilos em 2 meses. Em 2 meses. Por quê? Porque lá é tudo muito a pé. Né? Às vezes a gente pegava chapa, assim, mas a gente andava muito a pé e aproveitava para ir conhecendo os lugares. Na areia, aquele areial. Então imagina você caminhar no areial. Caminhada. E a comida que quase eu não comia, porque, eu passei muito mal. Eu tive problema com comida. E eu tenho um estômago mais fragilizado, eu passei muito mal. Até me acostumar com aqueles temperos fortes que eles têm. Mas, assim, 2 meses. No 3º mês, meu bem. Uena. Obrigado. Tudo. Tudo. Então, assim, não é fácil. Aí teve essa tarde que eu fui orar, eu falei, o que eu fiz da minha vida? Desesperador, porque eu falei assim, eu não posso voltar. É muito caro pra voltar. Não tem caro, não tem mais nada. Não tenho nada lá, né? Porque a gente vendeu tudo. Literalmente vendemos tudo pra poder ir. A gente só ficou com a nossa casa e mesmo assim a nossa casa tava alugada. Não tínhamos nada. Como é que tira agora os irmãozinhos daqui pra voltar? Não tínhamos nada. Então, assim, é desafiador. Por mais que é um sonho, a chamada, assim como todos os outros ministérios, é desafiador, o campo também é.
É porque muitas vezes as pessoas, igual o senhor falou, vê na internet, idealiza que vai acontecer igual e não. Meu camarada, se você não tiver certeza, e eu falo, olha, com você que arde, que tem essa chamada no seu coração, se você não tiver certeza do teu chamado e não tiver uma igreja que te estruture, não saia do lugar. Não saia do lugar, porque é morte, é pedir para morrer. Porque mata isso, porque é diferente do que você já viveu. E você não vai encontrar pessoas no campo que vai falar assim, vem aqui, vou cuidar de você. Ai, que dó. Não, é a lei da sobrevivência. Sim. Se você não tem para oferecer, eu também não tenho. Então, E aí? você Vamos entendeu? jejuar junto aqui Você agora. entendeu? irmão. Então, assim, precisa você ter a certeza e o Espírito Santo te conduzindo em tudo. Porque só assim você vai ver que nada vai te faltar, como nada nos faltou. Nada. Nesses 7 meses e meio, tá certo que nos primeiros meses a gente queria alimentar todos. A gente achou que ia acabar com a fome da África. O coração idealizador. Sabe? Esse coração brasileiro que você fala, sempre cabe mais um. Sim. Né? Mas depois a gente foi entendendo a realidade, tipo assim, não é assim que funciona. Um dia a gente não vai estar lá, e aí, como que vai fazer? E o que precisa ficar não é a comida nem bebida, mas sim a palavra. Então, nessa caminhada, nesses meses, a gente foi entendendo tudo isso. Claro, com a Aurélia e Joana, sempre aqui no nosso pé, vai devagar. Não é assim. Dando aquele toque. Calma, para não passar uma Muito emoção pro povo. Exatamente. Muito necessário. Isso. Muito necessário, Nossa. muito necessário. Como o João E e a Aurélia. nesses primeiros meses, nesses 2 meses, eu tive essa crise. O André também teve essa crise. Ao ponto de eu acordar ele, amor, vamos pro culto. Ele, não quero. Por quê? Porque a igreja que nós íamos, 90% era culto em Xangana, que é o dialeto deles lá. Sim. Você fala, eu vou para Moçambique, é um país que fala em português, por mais que é o português de Portugal. Sim. Mas eles puxam muito e você acaba não entendendo. E, meu amigo, depois que você entrou lá no meio, acabou. A comunidade é xangana. A comunidade é dialeto. xangana. É dialeto. Então, assim, você não entendia. A gente chegava, às vezes, para almoçar junto com o pessoal da igreja e ele ficava assim, ó. Só. Eles conversando E em os xangana. irmãos mandando xanganês lá. Xanganês, gostei. Exatamente. Não sabia o que estava falando. Às vezes estava falando, olha lá, Nesse o período gordinho. vocês aprenderam? Esses um pouco? mulungo. Aprendemos. Ela entendia muito mais do que eu. Ela teve uma oportunidade muito legal porque no domingo à tarde tinha uma conexão de mamás lá, que são as mães, né, de mulheres. E ela participava dessa conexão e ela... O culto inteiro era xangana, né? Aí, nessas conexões de mulheres, era tudo em xangana. A palavra em xangana. Louvor em xangana. E aí você vai se familiarizando, né, com as palavras. O Aurélio nos ajudou muito. Tinha algum também. intérprete ali para vocês também, quando vocês Tinha. Aí eu ia ministravam? com a Joana, no caso, e ela interpretava. Nós tivemos essa experiência de pregar na igreja, então enquanto a gente pregava, o pessoal ia lá e traduzia em xangana. traduzia. Então foi uma experiência legal, porque você tem que ter todo aquele time, né, de falar, esperar Muito e traduzir. diferente, E aí a mente tem que ficar bem concentrada, porque às vezes nesse time você acaba, né, se perdendo, mas foi uma experiência muito E os louvor? legal. Como é que era? Animado, hein? O pessoal é pra frente, hein? Pensa. A gente aprendeu muito, né? A gente tocou muito também lá na igreja. Depois de alguns meses, a gente começou a servir na igreja local também, porque uma coisa que a gente entendeu, poxa, a tenda da salvação é lá no Brasil, a gente precisa se ligar a uma igreja local aqui, né? Servir também local. E aí, então, beleza. Então, a igreja do Aurélio, que o Aurélio fazia parte, ainda não era o pastor da igreja, nos conectamos lá e começamos a servir. E o louvor deles é sensacional. Eu sou apaixonado. Gosto muito. Não aprendi a tocar tão bem quanto o Aurélio, não, porque precisa ter precisa ter um sangue da África moçambicano para tocar os marabenta da vida, né? Marabenta é um estilo de música que tem lá. Precisa ter tem uma rítmica diferente. Mas é muito, muito legal, são muito animados, muito para frente. E é interessante que não são... às vezes eles passam um tempo cantando um pequeno refrão, uma pequena frase, que aquilo vai se tornando tão profundo cada vez que você canta, sabe? Tem uma música que eu gosto muito de todas aquelas que a gente aprendeu lá, que era até uma discípula da Emily que cantava lá no louvor, que falava que a Jenifa, ela cantava o sangue de Cristo. O sangue de Cristo jamais
acaba a força. Era só isso, a estrofe. O sangue de Cristo jamais acaba a força, jamais acaba a força. E só fica nisso, essas duas frases, a música, e eles ficavam minutos ali repetindo essa verdade espiritual. E cada vez eu lembro que... E aí eles transitavam, às vezes cantavam em português, e aí começavam a cantar em xangana. Algumas canções eles faziam isso. Essa era uma delas. E eu lembro que essa música é uma das que mais pegava meu coração todas as vezes que a gente cantava, né? Então, realmente, são canções extremamente espirituais. E é uma coisa que a gente ouve muito no treinamento, que sempre a língua materna deles sempre vai falar mais ao coração deles, né? Então o xangana realmente é necessário ali para falar, porque tem, inclusive, a gente conheceu uma vovó lá, uma senhora anciã da igreja que só falava o xangana, não falava o português. Não falava o português, era só xangana com ela. Então, portanto, quando você aprendia alguma palavra em xangana, eles faziam festa. Tipo, uau, você está falando a nossa língua, um brasileiro. Porque lá eles têm esse deslumbre, né, do Brasil. E aí ele falava, uau, você está falando em xangana. Nossa, quando a gente aprendeu que era branco. Mulungo. O mulungo. Nossa, você já sabe que é branco. Então, assim, eles fazem festa e... É muito prazeroso, muito bom. E nesse período, teve algum testemunho que impactou vocês lá? Teve. Qual que você lembra aí? Olha, na verdade, assim, teve vários. Vários. Olha, tem um testemunho que aconteceu conosco, que foi teve um dia, fazia 2 meses, tinha acabado de fazer 2 meses que nós estávamos lá. Nós estávamos mudando de casa, eu tinha recentemente acabado de mudar de casa. E a Emily, um belo dia, acordou muito mal. Aquele dia lá, a Emily, de verdade. Eu vi a cena de filme com a gente, sabe? Aquela cena de filme que a pessoa está com tanta febre que tem que fazer compressa de água. Sim. Era isso que eu fazia nela aquele dia, né? Isso poucas pessoas sabem desse dia em específico. E aí, ao ponto de eu dar dipirona de 1 grama para ela, que a gente levou vários tipos de remédio daqui, né? Eu tinha levado várias cartelas de dipirona de 1 grama. Eu dava dipirona de 1 grama para ela para baixar a febre dela a cada 2 horas. Muito. Eu sei, me perdoe aí os enfermeiros que estão ouvindo, mas eu fiz essa loucura. Porque ela estava com muita febre. A sensação que eu tinha é que ela devia estar com 41 de febre, assim. Estava muito quente. Ao ponto de fazer a compressa de água fria e o pano úmido ficar quente. Ficar quente. Era muito. E assim, foi muito pesado. Eu lembro que eu liguei para uma irmã, uma pastora aqui da nossa igreja. Eu falei assim, ela era a única que soube no dia. Ora pela Emily, porque ela não está bem. E ela estava com todos os sintomas de malária. Meu e malária lá tem a rodo, né? O Azaf, filho do Aurélio, teve lá enquanto a gente estava lá. Deu dó de ver, porque fica muito amadinha. A gente achou que era malária, porque ela estava com todos os sintomas de malária. E era um dia que estava fechado o comércio, estava fechado lá. É difícil achar farmácia 24 horas, alguma coisa assim. O hospital fecha de final de semana, então tinha algumas dificuldades, assim, bem séria. E aí a gente estava numa situação também complicada, no momento ali da transição de uma casa para outra, enfim. E, e aquele dia, até que teve um momento, assim, que ela falou um negócio bem pesado, que eu lembro que eu fazia compressa, eu colocava, porque ela falava assim, meus olhos estão queimando. Eu colocava o pano úmido em cima do olho dela. E aí teve uma hora que eu falei assim pra ela, que ela falou pra mim, amor, fala pra minha mãe que eu amo ela. Nossa, Deus, tá doido, olha. Fala pra minha mãe que eu amo ela, chorando. E aí eu coloquei... Aí eu falava, amor, para com isso, para de conversar. Eu lembro disso. Foi forte aquilo lá. Aí eu colocava o pano assim e eu chorava. Ela com o pano no rosto, nos olhos, e eu chorava assim. Eu falava, cara... Eu mandei mensagem pra essa irmã. Eu falei, ora aí pela Emily, que ela não tá nada bem. Não tá nada bem, não tá nada bem. E como ela tava com todos os sintomas... Tava numa época muito de mosquito lá, de malária. Para nós era fato, né? E na realidade,
há uma convicção no meu coração que realmente ela estava com malária. Só que eu acho que fazia tempo que eu não orava com tanto vigor assim, e também sentindo a oração do pessoal, porque eu sei que essa irmã, ela contactou pelo menos mais uma irmã aqui de Rio Preto na época, e aí elas começaram a orar. E aí, no outro dia, foi impressionante. Porque a Emily acordou, parecia que não tinha acontecido nada. Glória a Deus. Foi. Parecia que ela não tinha... Olha. Mas quando aconteceu essa cena e passamos o dia inteiro com ela na cama, eu dei para ela umas 5 vezes a cada 2 horas assim o dipirona, ela muito mal, dor no corpo, não conseguia comer e tal. Quando ela acordou no outro dia bem, eu falei, cara, foi Deus que curou ela. Há uma convicção dentro de mim que ela realmente estava com malária, porque lá mosquito é de nuvem. Então, foi um testemunho que a gente viu lá. Você lembrou de mais algum testemunho? Das crianças, né? Das crianças. Conta aí. Jesus amado. O primeiro contato que nós tivemos com a comunidade diretamente foi através das crianças, né? Porque lá por mais que nós somos morenos, lá nós éramos considerados brancos. Né? Só você ia ser... Negritude, irmão. Negritude. Você é da família. Rapaz, 2 pra lá, 2 pra cá, já tava em casa. Você acha? Vai vendo. Isso aí. Então, eles viram a gente. Então, eram os mulungos, né? Eram os brancos. Os brancos estavam ali na região deles. Isso olha não é comum. Que né? Isso não é comum, porque normalmente missionário, eles não ficam dentro da comunidade. Eles ficam mais ali na capital e tudo mais. E não, nós fomos já para ficar ali dentro da comunidade. Então passou o primeiro dia, o segundo dia, eles foram vendo que a gente estava ali mesmo. Morando. As crianças vieram, né, já ter um primeiro contato. E foi muito engraçado porque eu conversei com 2 menininhas. Oi, tudo bem? Olá, você que mora aqui? Nossa, mulungo. Aí passava a mão na minha pele, no meu cabelo. Olha, cabelo leve, que não sei o quê. Aí a mãe falou assim pra mim, eu posso chamar uns amigos meus? Só que você imagina assim, né? Tá. Não, ok. De repente, mais 10 crianças lá na porta da minha casa. Foi lá pra ver o mulungo? Os mulungos. Os mulungos aí. Os mulungos. É isso mesmo. E aí, se tornou rotina já, né? Toda manhã nós temos 10, 15 crianças lá e a gente deixava tudo lá no quintal e tudo mais. E aí um dia eu tava conversando com uma menininha que foi, né, que a gente se apaixonou e de verdade faltou isso daqui pra gente falar, olha, vamos embora com a gente queria muito adotar. E conversando com ela, o desejo dela vir pro Brasil, e aí eu falei, mas você deixaria tudo aqui, tá tranquilo? Ela, sim, eu iria com você pra morar lá no Brasil com você e tal. E eu falei, cara, a necessidade deles é tanta, né? Que, tipo assim, até se eu ouvisse até dos pais. Os pais, pode levar, porque eu sei que vai ser melhor, né? Para algumas famílias, eu não posso generalizar com todos, mas para algumas famílias isso é até um alívio. E aí a gente preparava, às vezes, café para eles, deixava eles comer, e cada dia vinha mais um. E mais um, e mais um, e mais outro. E aí você via... A gente chamava eles para ir para os cultos, você via um com um chinelo só, e aí você via no pé do outro o par daquele chinelo. Exatamente. E aí teve um dia que a gente estava indo para o culto, a calça da criança estava rasgada no meio do bumbum, e até mostrando, né, a parte do bumbum. E você fala, cara, não tem empecilho. O quanto que aquelas crianças nos ensinaram, sabe? De, tipo assim, não tem empecilho para ir para a casa do Senhor, para ir para a igreja. Não tem assim, eu não tenho roupa. Eu não tô afim de ir. Não já tô... repetir de novo. De novo. Não tem isso, sabe? Porque lá eles entendem que, nós vamos cultuar e ninguém tá olhando para isso. Não tem esse olhar. Portanto, a gente aprendi a usar capulana, que é aqueles tecidos, né? Tipo saia. Então, você usa capulana para tudo. Você faz a roupa de capulana. Então, você usa para cabeça, você usa para roupa. Depois que você aprende a usar capulana, meu amigo, é libertador. Porque é só você amarrar aqui na cintura, já era. Tinha culto assim que a gente ia de crocs, que a gente ia... Sabe, não tinha essas coisas. O primeiro mês que a gente passou, às vezes você se preocupa, né? De estar mais assim e tal. Eu me sentia
eu falava, meu Deus, um peixe fora d'água, sabe? Se destoava. E a porque simplicidade que os irmãos estavam chegando. Exato, e não precisava, sabe? Sabe quando você pega a tua roupa e fala, olha, fica aqui, não precisa disso. Então eu vivia mais de capulana, de leg, essas coisas, não tinha a simplicidade deles nos constrangeu. Principalmente dessas crianças. Nos ensinou muito, né? Portanto que quando a gente voltou, a nossa igreja, todos os nossos amigos, irmãos, estavam normais, igual a gente deixou aqui. Sim. E tudo que a gente olhava era exagerado. Era a visão, muito, aquela visão. Porque a nossa cosmovisão, a nossa lente referente ao que a gente usava mudou muito. Então, tudo que a gente olhava, nossa, mas precisa de tudo isso? Nossa, mas precisa de tudo isso? Até se acostumar de novo foi difícil. Foi muito difícil. Porque você já vem com aquela mentalidade. Fala, nossa, mas... Saiu de um jeito, É. trabalhou um período para se moldar para lá, chega lá, absorve tudo e chega aqui agora, e aí? Como é que faz? Então minha mãe me deu um toque, falou, Emily, usa saia, né? Tira um pouco a capulana. Você estava usando aqui também, normal. Eu usei durante muito tempo aqui. Teve até um culto de ceia que eu fui de capulana. Os irmãos ficam doidos aí. Mas assim, porque eu falava assim, cara, a gente vai voltar daqui 3 meses pro campo, eu não posso perder essa raiz, né? Que a gente voltou com essa expectativa, pelo menos, né? O pessoal dá risada da gente, mas era essa a nossa expectativa. Dá volta. A gente achou que a gente ia vir auxiliar a nossa igreja local aqui no que estava acontecendo e 3 meses depois voltar. Tanto que a gente precisava voltar para renovar o visto, que a gente foi com visto de trabalho missionário, então tinha que renovar todo ano e eu só podia ficar 90 dias fora para esse visto continuar valendo, né? Entendi. E eu poder renovar o nosso visto. Fez 3 anos esse ano. Que a Só a gente imaginação. voltou. Que vocês Só iam na voltar. nossa mente. Só a imaginação. Só na nossa mente. Já virou piada entre Deus preparou os para nossos ficar amigos. mesmo. Foi. E engraçado, pastor, que depois que a gente voltou, como que o projeto lá desenrolou? Como? Cresceu. Eu ia perguntar isso, como que ficou? Nossa, porque Conta um pouco da plantação do projeto. vocês ficou nesse período de volta e aí não Sim. voltou? Como que ficou aquilo que vocês estavam dando andamento lá? A gente ficou com muito medo, porque assim, enquanto nós estávamos lá, os professores éramos nós. Eu era de bateria, o André era de guitarra, baixo, o Aurélio também dava de violão, tinha de canto. teclado, canto, então era tudo nós, dividíamos entre nós 3. Quando nós tivemos uma direção, porque é a primeira vez que quando a igreja local aqui pediu pra gente voltar, a gente falou, olha, o senhor não falou com a gente ainda. E aí, né, depois da segunda vez, o senhor havia falado conosco. Então, foi tudo debaixo de oração. Falamos com eles, né? Conversamos, tivemos uma mesa. Falou, olha, chegou o tempo, nós vamos precisar voltar para ajudar a nossa igreja local. Mas nós cremos que não vai faltar aqui, o senhor vai providenciar. E a gente quebrou cabeça naquela tarde. Olha, como que a gente vai fazer? Só a Aurélia agora. A Joana estava fazendo o curso de canto para poder nos ajudar, mas ainda não estava... Tinha o bebezinho, o Azaf, né? Exatamente, tinha o Azaf. Então, assim, como que a gente ia fazer? E olha, e se a gente for chamar fulano e ciclano, aquela coisa assim, quebrando a cabeça, enfim. A gente só entendeu que era o tempo de voltar e não saímos dessa reunião sem decidir quem iria ficar. Pois bem, nós viemos para o Brasil. Quando nós chegamos no Brasil, o Aurélio começa a mandar pra gente que tal pessoa tinha aceitado o convite de ser como professor, o outro também, começou a desenrolar, os alunos começaram a crescer. Então, assim, a gente viu que realmente a obra não é nossa. O dono da obra dá continuidade mesmo. Exatamente, é ele que sustenta. Então, a gente não precisa ficar preocupado, mas por mais que passa isso no nosso coração. Então, quando a gente chega no Brasil, a gente vê que Moçambique começa a desandar. E isso foi, assim, aliviador para nós. Né? E aí a gente ainda tem esse vínculo, óbvio, né? Com eles. O sustento sai tudo daqui, a gente tenta levantar mantenedores também para o projeto. Hoje a gente tem, na verdade, esse projeto ele tem 3 etapas. A gente ainda está na primeira etapa, que é a escola de música. Entendi. A segunda etapa, em nome de Jesus, a gente vai começar a startar ano que vem, que é o treinamento de líderes, de missionário. Na verdade, para fazer a base lá. Para a glória do Senhor, nós ganhamos um terreno. E hoje a nossa missão é construir essa base, né? Para a gente ter uma estrutura para receber esses missionários. Tudo lá. Moçambique. Tudo lá em Moçambique.
para receber esses missionários, treinar esses missionários e enviar esses missionários. E essa base também ser um ponto onde, um exemplo, a sua igreja que tem pessoas que têm esse chamado, quer passar, ter essa experiência no campo, a base está ali para isso, para receber missionários também. Muito legal. Então, assim, esse segundo passo, né, do projeto, em nome de Jesus, vai estar para startar aí o ano que vem, se Deus quiser. Estamos batalhando bastante. Só que, assim, foi surpreendente para nós, porque tudo começou a acontecer. Né? Enquanto estávamos no campo, era suprido tudo por nós. Saímos do campo, sem nada, o Senhor supriu tudo. Né? Então, assim, é muito bom. Nós estamos trabalhando aí, nós queremos sim voltar lá para visitar o projeto, a comunidade e tudo mais. A gente está vendo ainda, meu sonho é levar o John, que é o nosso filhote. Sim. O branquelinho. Mostrar pra ele O nosso mulunguinho. É o mulunguinho, vai chegar lá, vai ser a sensação. Nossa, porque se eles acham que a gente é mulungo, imagine o John, né? O Johnzinho. E eles vê foto nas redes sociais falando, gente, o John, loiro, traz ele pra cá pra brincar na terra, ficar preto. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante para a glória do Senhor. O Senhor tem suprido os professores. Hoje tem professor para cada categoria lá, professor de música, de teclado, para canto, guitarra e baixo. E tudo o sustento que o Senhor tem mandado daqui para lá, para honra e glória do Senhor. Tem dado certo. Que bênção. Eu fico maravilhado, porque é tão bom saber que Deus está no controle de tudo, né? Sim. Ele prepara o nosso coração, a nossa mente, as nossas mãos. Ele prepara até... Eu brinco muito com a Luana, né? Minha esposa. Eu falo assim para ela, deixa Deus trabalhar o rosto agora. Porque muitas das vezes, né? A gente chega nos lugares, carranca fechada, mas a verdade está de boa, né? E tal. Porque a gente fala muito com os olhos, né? Sim. A gente fala muito com os olhos. Às vezes nós estendemos a mão para dar um paz do Senhor, mas está com aquele olhar, né? Tipo assim, e aí? Não te conheço, não. Você é estranho. Mas Deus vai trabalhando. Eu fico muito feliz de ouvir que vocês têm esses planos, esses projetos para dar esse start e que isso vai abranger outros cristãos. Porque isso demonstra que o verdadeiro que vocês estão fazendo é para o reino de Deus. Sim. Né? Trazer essa clareza para quem quer verdadeiramente crescer nessa área de missões, para que você que está aí ouvindo tem um amigo, ou você mesmo é um missionário e está aí, não sabe o que fazer, não sabe como iniciar, não tem quem seguir, porque hoje tem várias pessoas que falam um monte de coisa, mas não tem experiência. Sim. E não está ali. Aí, ó, 2 casal aqui. 2 casal que eu falo, porque também eu falei isso pro Jefferson, mas pra Edneia, né? No sentido de, tipo assim, ó, tá aqui, vocês faz a missão aqui, né? E aí eu falei, ó, vou falar com o pastor de vocês lá, conversa lá, pra ver se traz, que eu já tinha visto, né? Que vocês tinham ido pra lá no Instagram, as fotos, os vídeos. Aí eu falei, pô, fica bacana, que aí dá pra fazer uma sequência. Logo depois eu já trago eles. Legal, e sai o vídeo. Bom. Porque é isso, nós temos que trazer esse caminho para as pessoas, né? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Sim, né? Com certeza. Então, assim, eu aprendi muito aqui com vocês, o molungo, chegar lá e falar pro Isaías, e aí, seu molungo? Isso aí. Vou falar pra ele vai ficar doido. Que isso, pai? Fala, fica de boa, irmão. Assiste sexta-feira o podcast. Você vai saber o que Você é vai saber molungo. o que é. E nisso tudo, como que a igreja recebeu vocês na volta? Nossa. Porque saíram de uma maneira, Sim. na visão das pessoas, eu falo porque quando nós saímos daqui de Rio Preto para assumir a igreja, as pessoas tinham uma visão de nós, e quando nós voltamos, tipo assim, parecia que a gente tava com 60 anos de idade. As coisas que a gente tava falando, nossa, mas vocês ficou tão... que é isso? Como que a igreja recebeu agora vocês voltando de lá, com novas experiências, novas palavras, novas culturas, novas vestes, né? Como que a igreja recebeu os irmãos? Novos sotaques, né? Porque a gente chegou arrastando R, e o porquê, por cá. Pronto aí, ó, português. Pegamos um pouco do sotaque, né? Esse IA, eu uso até hoje, né? Sai uns IA, o Auena, né? Que a gente usa muito, que são forças de expressões lá de Moçambique. Assim, quando nós retornamos, nós voltamos, além de uma cosmovisão já mudada referente ao que é o que é igreja, né? Porque
Uma coisa é você vivenciar, experienciar a igreja dentro de uma única cultura. Sim. Outra coisa é quando você vê lá fora. Quando nós fomos para o CETAM também, né? Porque lá nós tínhamos que viver em comunidade com os outros missionários que eram internos, como igreja também. Tinha cultos, a gente tomava ceia lá. Então lá se tornou nossa igreja durante três meses, né? Então isso já começou a mudar um pouco a nossa cosmovisão sobre a igreja. Quando nós fomos para o campo missionário, se expandiu mais ainda. Quando a gente volta, a gente percebe que muitas das coisas que nós temos como isso é ser igreja, nem sempre é assim, né? Isso é necessário, nem sempre é assim. Então isso começou a mudar, e isso, obviamente, né, nós começamos a influenciar a nossa igreja, ensinar, tanto na forma de nós nos comportarmos. Eu, particularmente, eu sempre fui muito... hoje eu tô mais carinha de pastor, eu acho, né? Pastor no Brasil. Hoje eu tô com mais cara de pastor, mas eu sempre fui muito mais largado, assim, na questão até de roupa, de não gostar de camisa e tudo mais, tal. Então, hoje a gente procura, entendendo a nossa realidade. Sim. Aqui, a gente procura se ajustar. Até o que vocês representam também, né? Exatamente. Então a gente começa a se ajustar. Mas quando nós chegamos, existia toda uma histórias para passar. Que aconteceu muita Sim. coisa em 7 meses que nós ficamos fora. Então sentamos com vários irmãos, ouvimos os testemunhos, ouvimos as experiências que haviam acontecido e fomos ali cuidando da igreja para poder, de fato, alguns nos conhecerem. Porque agora nós voltamos, assumimos a igreja. Uma coisa é você ser pastor auxiliar. Sim. Uma coisa é você estar auxiliando um pastor. Você querendo ou não estar atuando, trabalhando ali com o pastor, mas tem uma outra pessoa exercendo a autoridade e a responsabilidade de tudo. Agora não tem outra pessoa para você pedir bênção. Agora é você. Agora você não tem que pedir conselho para uma outra pessoa. Não, agora é você. Então, dai de comer. Exatamente. Então, essa responsabilidade... Só que foi muito importante, porque eu lembro que lá em Moçambique, lá na igreja do Aurélio, quando ele veio para cá, quando ele veio para o Brasil, 3 meses depois, o pastor dele também veio. O pastor local da igreja. Porque ele veio fazer seminário aqui em Brasília. E veio ele e a família inteira, com os 2 filhos. Esposa e 2 filhos. Veio. A igreja ficou sem pastor. Ficou somente com a liderança tocando a igreja. Quando nós voltamos, depois de alguns meses, o Aurélio chegou aqui. O Aurélio ficou 9 meses aqui. Quando a gente voltou, em 9 meses, o Aurélio chegou. Mas o Aurélio era mais um líder que compunha. Ele não era o pastor da igreja. E aí eu comecei a perceber o que é ter uma liderança compartilhada e os benefícios disso. E aí quando eu tinha ouvido isso no treinamento missionário e começou ainda a fazer mais sentido para mim. Porque a gente vai ver, por exemplo, no livro de Atos, que no começo da igreja primitiva ali, depois de Atos 2, a gente vai ver os 2 principais apóstolos que lideram a igreja ali de Atos, Pedro e João. São eles que despontam os apóstolos e começam a ser aqueles que se destacam. Depois, de alguma forma, o João cai fora e entra o Tiago, que nem é o Tiago, apóstolo de Jesus, é o Tiago, irmão de Jesus, né? Então, ou seja, trocou a liderança, só que sempre eles estavam juntos. Sempre eles iam tomar uma decisão, e aí agora, Atos 15, eles iam tomar aquele concílio, chama o presbitério. Compartilha da dificuldade, vamos chegar num consenso aqui, vamos ouvir. E aí eu comecei a prestar atenção nisso na igreja local lá, que a denominação chama Luz e Vida, que se tornou nossa igreja em Moçambique. Eu comecei a olhar assim e falar assim, cara, isso é muito benéfico para a igreja. Porque isso compartilha, ajuda o pastor. Porque às vezes o pastor tem um ponto de vista. Mas é interessante nós entendermos a vista de todos os pontos. Eu ouvi isso alguns anos atrás. Você tem a vista, ter um ponto de vista é necessário.
mas é necessário você ter a vista de todos os pontos, a perspectiva. E eu tô olhando alguma coisa daqui, e você enxerga o mesmo objeto daí para cá de uma outra visão, perspectiva. E eu entender, para eu conseguir entender o todo, eu preciso te ouvir. Sim. E aí quando eu comecei a perceber isso, e Deus começou a falar também comigo muito forte lá em Moçambique, não tem a ver com a igreja local lá, mas Deus começou a ministrar muito e me ensinar muito sobre os 5 ministérios dentro do corpo de Cristo. Aí eu comecei a entender a necessidade disso atuante na igreja. Quando Deus falou, vocês vão voltar aí, aconteceu tudo, a gente voltou, a primeira coisa que eu quis fazer eu preciso ter pessoas do meu lado que me deem vista de todos os pontos. Que falem a vista de todos os pontos. E pessoas que exerçam, que tenham algum tipo de influência em ministérios que eu não tenha. Porque agora estou como pastor. A minha ênfase como pastor, eu toco mais, o outro ministério que eu mais toco assim é o de mestre. É do ensino da palavra. Eu preciso daquele que tem uma visão mais profética. Sim. Eu preciso daquele que é o evangelista, que é o pastor Jefferson. Eu preciso dessas visões dentro da igreja, porque é isso que o texto de Efésios capítulo 4 vai fazer, vai falar que amadurece o corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à estatura perfeita. Então, o que vai amadurecer é isso. Então, quando nós voltamos, uma certeza que eu tive, eu preciso encontrar pessoas disponíveis. Demorou, não foi fácil. Demorou quase 1 ano para eu achar essas pessoas e começar a formar isso de forma mais intencional, por tudo que a nossa igreja estava passou, e logo depois de 3 meses depois que nós assumimos, nós mudamos de salão, porque a nossa realidade mudou, então fomos para um outro salão, e poxa, então a gente passou por vários momentos até que, beleza, agora vamos trabalhar e fortalecer, estruturar aqueles que vão ser os nossos braços nessa caminhada, né? E vão ser também os nossos olhos. Então, é mais ou menos isso. Então, a igreja nos recebeu muito bem porque nós já éramos muito atuantes da igreja, a gente já tinha contato com todo mundo, a gente já vivia a vida de igreja, sempre muito intencionais e constantes, como eu disse no início. Então, isso não foi uma dificuldade para os irmãos, né? Nessa questão. O desenvolvimento, mas foi a questão do amadurecimento. Como todo mundo, eu errei. É um dia a dia, né? A gente erra na caminhada, vou errar, erro constantemente, ter humildade para corrigir o curso e tocar, e a gente vai crescendo. A única coisa que a gente precisa ter certeza é que nós estamos disponíveis para o que Deus vai falar, né? Para sermos... porque é uma responsabilidade muito grande ser aquele que vai ouvir Deus para direcionar pessoas, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, estar sempre atento nisso. E a igreja, como já reconhecia o meu pastorado, a liderança da Emily, a Emily ainda não havia sido ordenada nem separada para o pastorado. Depois que ela voltou, eu separei, ordenei ela. Passou por ordenação? Foi esse ano? Passado. O ano passado? Você passou? Dezembro, né? Que ela foi ordenada como pastora. Mas as pessoas já reconheciam isso em nós, né? Então, não tivemos dificuldade numa questão de aceitação. É mais uma questão de mudança. A gente não teve tempo do que a gente aprende no treinamento, que é o choque cultural reverso, né? Todo missionário que vai no campo, chega no campo, essa crise que deu nela e em mim de não querer ir para o culto. Sim. E tudo mais, é o choque cultural quando você está. Quando você retorna, o missionário também tem. Que é esse, cara, muita coisa. É o choque cultural. A gente não teve tempo para isso. Não teve tempo para lidar com as nossas emoções, nada. Não, chegamos e enfiamos a cabeça no trabalho, naquilo que Deus estava nos chamando e estamos aí, né? Deus... É muito interessante isso que a Emily falou, que Deus sempre foi muito rápido conosco. E os processos que a gente precisou passar rápido, sem sentir algumas coisas, Ele fez a gente passar sem sentir mesmo, né? É isso. O que nos ajudou também nesse processo foi a questão do discipulado, né? Muito, ajudar a nos centralizar, a entender tudo o que estava acontecendo. Por mais que a gente foi de cabeça, né, no trabalho, não teve tempo muito para poder sentir esse choque reverso, mas a gente desabafava no nosso discipulado. Entendi. Nossos discipuladores é o Carlos e a Mara, que é lá do CETAN, né? Então, nós tínhamos encontros... Um apoio ali, né? Total. Nossa, total. Demais. E assim, muito necessário. Todo pastor precisa. Nossa, assim, ninguém caminha sozinho. Faz esse acompanhamento. Exatamente. Né?
para você poder abrir, porque você não... hoje, a posição pastoral te força a pensar assim, agora você é visto, agora você tem essa responsabilidade, de fato tem, então você tem que dar conta de tudo e todos. E não é assim, né? Sua mão não chega... Exatamente. Às vezes você vai errar e você vai precisar ter humildade e falar, não, errei, vamos fazer o caminho de volta. Às vezes você não vai conseguir corresponder, né, acerta o pedido, ou que o irmão pediu ali, que às vezes quer na hora, e você vai ter que ser maduro e falar, olha, não dá agora, ou daqui a pouco eu vou, sabe assim, ter essas coisas que você precisa aprender na caminhada e que você não precisa carregar nessa tua bolsa, né, de bagagem, de aprendizado, de que não, eu preciso estar em tudo e em todos os lugares, não. E isso foi muito bom, que o Carlos Amara foi nos colocando no lugar. Olha, necessário. Vocês precisam ser agora sim, vocês precisam tomar tal atitude. A igreja local hoje precisa de vocês com tal postura. Então foi muito necessário para nós. Muito. São posicionamentos pontuais, né? Sim. Muito. Porque a liderança da igreja, nós muitas das vezes chegamos com aquela certeza de eu preciso suprir a necessidade dos irmãos. Exatamente. Uhum. E isso não é isso. Isso é um perigo. E não é isso, né? Não é isso. É isso. Exatamente. Nós temos o nosso papel de estar na frente, né? Como eu falo muito assim, Deus é o dono do campo, é o dono das ovelhas, ele é o dono do cercado. A igreja, ela é o aprisco. O pastor é quem vai liderar a ovelhinha. Só que quem é o dono ainda é Deus. Exatamente. O André tem uma frase que eu gosto muito, né? Que quando ele vai falar, principalmente quando ele fala com os líderes, né, lá da igreja, que nós somos a ovelha e nós, pastores, também é a ovelha. Sim. Do mesmo aprisco, e também tem um dono que é o mesmo dono de vocês, né? Então não tem essa separação. Hoje nós só temos essa responsabilidade de cuidar de um rebanho, mas que esse rebanho não é nosso. Não é. Que isso é um perigo. É onde hoje muitos tomam posse de algo que não é dele, sabe? E é assim, pastor, é muito sutil. É muito sutil. Eu não julgo porque você às vezes se enfiam tanto no afazer, no corre, no ativismo, exatamente, que quando você vai ver, para pensar, você fala, poxa, eu tratei tudo isso daqui como se fosse meu, e não. Aí você esquece de pedir opinião pro dono, o que o dono quer, como ele quer, sabe? Por quê? Porque você já pega a manha de fazer aquela coisa e fala, vai embora. Isso é eu participo de todos os departamentos, exatamente, eu faço tudo e eu sei de tudo e pronto. Isso acaba se tornando algo religioso, você toma posse, e aí chega o dono e fala, então, ó, vai se preparando aí, porque daqui a um tempo você vai estar em outro lugar. O texto de 1 Pedro 5,3, no final dele, vai falar assim, um ponto que ele está falando, Pedro está falando exatamente para os líderes, pastores, cuide da igreja, do aprisco e tal, e no final ele fala assim, tornando-vos exemplos do rebanho. Se eu sou exemplo para o rebanho, quer dizer que eu sou ovelha também. Sim. Né? Então, não perder essa perspectiva. Por mais que eu esteja num serviço de pastor, eu ainda sou ovelha. Exato. Eu sou pastoreável. Eu preciso ser pastor que não é pastoreável, não está no lugar errado. Está errado. Precisa ser pastoreável. Uma pessoa que não tem um coração não somente ensinável, mas pastoreável, que sabe ser corrigido, que tenha uma pessoa para falar quando está errado na sua vida, tá na posição errada. Tem que ter uma pessoa para colocar o dedo no seu nariz e falar umas verdades para você, te corrigir quando você agir de forma errada. Então, assim, e também te impulsionar, né? Também uma pessoa para te impulsionar, ó, vai, faz isso, tal. Então, nós precisamos ter sermos pastoreáveis. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, como pastores, agora falando num cunho de liderança de igreja, nós precisamos manter o nosso coração no lugar certo. Manter o nosso coração no lugar certo e não esquecer que a igreja do Senhor e somos apenas o exemplo do rebanho. Só precisamos ser o exemplo. E nos nossos discipulados é o que a gente mais ouve. Na verdade, o que a gente mais tem, né? É puxão de orelha. É colocar a gente no lugar. André, você tá errado. Emily,
sabe? E isso é libertador, isso é bom. É sadio você ter essa pessoa que te acompanha, essa pessoa que, na verdade, já passou uma trajetória que você está começando agora, né? Que ela já passou por onde você passou. E isso é muito bom. É um amadurecimento, né? E ao tratar de Deus, ele disponibilizar pessoas que já tá te dando a letra do que, ó, Sim. eu errei lá na frente, cara. Isso é Não muito faz bom. isso não, Eu irmão. gosto muito de conversar com o pastor fundador do nosso ministério, né, da Verdade. Tenda da Salvação, pastor José Ângelo de Oliveira. Eu gosto muito de ouvir ele. Gosto muito de... Eu estive com ele, inclusive, essa semana e conversamos, temos debate teológico, Sim. cada um fala a sua visão e tal, mas é um senhor de 80 e poucos anos, quase 90, e tem uma sabedoria na Bíblia, e é muito necessário nós ouvirmos os conselhos daqueles que já trilharam um caminho. E se nós formos sábios, a sabedoria não está em conseguir alcançar um lugar sozinho. A sabedoria está em partir do ponto partir daquele ponto que outra pessoa já caminhou. Então, se a pessoa já caminhou, já trilhou isso daqui, já te mostrou o caminho das pedras, pisa na pedra que ela te falou, vai até onde ela chegou. Para você ter dificuldade, porque isso com certeza vai ter, Sim. todo mundo vai ter os seus desafios pessoais e tudo mais, vai ter que aprender sozinho às vezes, mas parte dali para frente, caminha um pouco mais para que o próximo você possa fazer o mesmo. Você já não sai do zero. Exatamente. Exato. Então isso daí, para quem lidera, é muito importante. É Sim. muito importante a gente ouvir aqueles que já passaram por isso, por experiências, ouvir os testemunhos e falar, cara, não sou eu somente que passo por isso, depois, olha, ele está me dando uma instrução, Deus está usando ele para me dar uma direção. E isso facilita a nossa jornada, isso facilita a nossa caminhada, né, com Cristo. Diante disso tudo, né? Nós somos aqui jovens, glória a Deus por isso. Jovens. Coloca eu aí, minha barba branca nesse... Vamos ver, tem um Photoshop ali. Por favor. Nós, enquanto jovens, também temos nossas experiências. Eu gostaria que vocês deixassem conselho para estes jovens, ou também pessoas já de idade avançada ou não, que estão aí com um coração para fazer a obra de Deus, que vocês deixariam de conselho para este povo que em muitas canções clama, me leva, Senhor, eu quero ir. Gastar minha vida. Meu Deus, não, irmão, olha. Pastor, uma hora vai dar certo. Deixa eu chamar aqui os irmãos que nós vai fazer um podcast de uns louvores aí que, olha, Deus é bom, Deus é bom. Inclusive, a gente estava vindo no caminho falando sobre isso. Falando sobre músicas, É benção, é benção. É benção. Assim, quando eu falo de gastar a vida, eu acho que muitas vezes o jovem canta sem saber o que é isso, né? E eu lembro que na minha época de jovem, o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, antes de ser Trazendo a Arca, era Apacentar de Nova Iguaçu, né? Eles lançaram uma música chamada Abro Mão. E o refrão dela era: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, estou apaixonado. E quando a gente vê um refrão desse, como tantas outras canções, para um jovem que pouco tem é fácil dar tudo. Agora, para uma pessoa que já conquistou alguma coisa, é difícil dar tudo, porque realmente vai lhe custar. Então, se você quer viver uma vida com Cristo, e eu não falo só numa questão ministerial, não. Se você quer viver uma vida com Cristo, ele fala assim, para a gente abrir mão da nossa vida, tomar a nossa cruz e seguir ele. Isso vai nos chamar para uma vida de abdicação, de autonegação. Seguir a Cristo é abdicar de si mesmo, é estar crucificado com ele. Então, e entender que dentro disso, a partir do momento que você tem um chamado, que você sente um chamado da parte do Senhor, o caminho
para viver esse chamado, para viver o chamamento do Senhor, é primeiramente amar a igreja. Porque não existe dom, talento ou serviço, e quando eu falo isso, eu estou falando dos dons espirituais, eu estou falando do texto que você leu no início de Romanos capítulo 12, que os versículos seguintes vão falar de dons, dons naturais, talentos naturais, ou mesmo os ministérios de Efésios 4, os 5 ministérios. Não existe nenhum desses se não houver amor a Cristo, primeiramente, e amor à igreja. Por isso que Paulo, no capítulo 12, no último versículo de capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai falar assim: vou mostrar um caminho mais excelente. Ele está falando sobre dons. Ele está falando ali nos versos anteriores, verso 27, 28, 29, que nem todo mundo vai ter tudo. Vai todo mundo ser profeta? Vai todo mundo ser apóstolo? Vai todo mundo falar em línguas? Não. Porque cada um tem um lugar no corpo. Todo mundo vai exercer misericórdia? Não. Mas eu vou te mostrar o caminho excelente. E aí ele começa: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei barulho. Serei apenas barulho. E nós não somos chamados para fazer barulho. Nós somos chamados para exercer, manifestar a vida de Cristo. Amém. Ao próximo. Então, a palavra que eu deixo para você que quer viver uma vida cristã genuína, um ministério verdadeiro e profundo, é: ame a Cristo acima de todas as coisas, verdadeiramente se dedique a Ele. Amém. E ame a igreja de Cristo. A igreja é feita de pessoas imperfeitas, que você vai ter que lidar com os problemas, mas ela continua sendo a igreja santa de Jesus. Amém. Que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. É esse o conselho aí que eu dou para o pessoal que quer viver uma vida em Cristo. Amém. Um conselho que eu deixo aí para essa galera, essa geração que a gente ama, né? É uma geração que a gente tem queimado em oração, é que não force o processo. Não forçar o processo. Viva intensamente, primeiramente no seu secreto, primeiramente queimando e gastando a sua vida ali no seu secreto, porque às vezes a gente confunde muitas vezes o que o Senhor tem para nós como um chamado e confunde isso com um tempo. E no meio do caminho a gente quer acelerar aquilo que Deus não quer acelerar. A gente quer fazer aquilo que às vezes o Senhor ainda não quer fazer. E por isso que nós temos hoje uma geração que hoje nós oramos contra, mas uma geração que tem falado que é uma geração que está frustrada, uma geração que está empacada, não avança, né, por conta disso. Porque hoje o sistema quer te forçar a acelerar. Você precisa produzir, você precisa mostrar para o seu público o que você faz para você ter mais seguidores, para você ter mais pessoas te vendo, né? Uma visibilidade ali. E não, com Cristo não. Primeiro ele te chama para perto para você ser nele, estar com ele, ser linkado ali na videira, para depois ele mesmo te expor, né? Esse processo de expor é bênção também. A fama, uma boa fama, ela é bênção. Sim. Né? Jesus teve uma boa fama, né? Então ela é bênção, só que no momento certo. Não force. Queime primeiro no seu secreto. Se você não tem o seu secreto, se você não tem a sua intimidade, não tem o que você revelar para os outros. Se você não tem algo que você gerou em Deus, não tem o que você dá para as nações, não tem o que você dá para a igreja, não tem o que você dá para o seu próximo. Eu não posso falar para você: olha, eu vou te dar um carro, sendo que eu não tenho. Então, gere isso no secreto primeiro. Jovens, gerem isso no secreto primeiro. Pastores, você que tem chamada pastoral, chamada missionária, gere isso no secreto. Deixa o Espírito te formar e te amadurecer, e Ele mesmo vai te evidenciar. E não as redes sociais, não hoje como o mundo rege, mas sim o Espírito vai reger, e isso vai ser um curso natural. Que benção. Rapaz, e aí? Vai pegando as dicas aí, viu, Vaz? Pastor, deixa para nós os dias de culto, o endereço. Opa, que legal. Bom, nós estamos lá na Tenda da Salvação, no Jardim Anice, na marginal da BR 153, Avenida Tarraf 2410. Nós temos culto aos domingos,
às 19 horas. E temos as nossas células às quartas-feiras, que começam normalmente às 20 horas. Tem uma que começa um pouquinho mais tarde, pode acontecer de outra começar um pouquinho mais cedo, e aí cada uma tem um endereço, né? Você pode pegar lá na rede social, mas o nosso culto de domingo é às 19 horas, lá na Avenida Tarraf 2410. Vai ser muito bom recebê-lo lá. Amém? Que bênção. Amém. Bem, irmãos, vaso de Deus abençoado. Pega a sua porção aí e vai para o secreto orar. Hoje nós fomos aqui direcionados por 2 pastores abençoados, convivência no campo missionário. Então espero que vocês tenham compreendido que seguidor não é ministério. Receber muita palavra bonita, muitas revelações, você precisa buscar em oração para saber se realmente é do Senhor. Para que você apenas não receba o Deus tem pressa na sua vida. Tá, mas que pressa é essa? Saiba o que Deus verdadeiramente quer de você, para que você não se frustre e acabe culpando aquele que te ama e que quer te usar como um instrumento poderoso nessa terra. Então, para você que está aí nos assistindo, comenta, compartilhe, vai lá na rede social do pastor, da pastora, seja edificado por esse podcast e, como de costume, Deus é bom e o diabo não presta. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. E na próxima teremos também mais um casal abençoado aí, trazendo uma palavra abençoada para nós. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.